Boa tarde. Boa tarde. Gravando a aula aqui, já vou compartilhar com vocês o documento da aula de hoje. Ô, professor, era para te mandar a foto daquelas atividades que você mandou? Quais atividades que eu mandei? Aquela que... aqueles dois problemas de ontem. Ah, esses aqui no final do arquivo? Eles são para a aula de hoje, na verdade. É porque eu já tinha colocado aí, não era para... Mas eu vou fazer eles aqui, então você só adiantou sua vida. Tá bom. É que eu acho que... Bom, eu terminei aqui o finalzinho do problema da aula passada. Só para recordar aqui vocês que a gente estava falando sobre sistema de equações do segundo grau. Eu falei da situação 2 aqui, né, que era uma quadra de tênis e tal. Aí ele deu a informação, falou que o perímetro era 80 metros e a área era 384. A gente usou essas informações e o desenho, né, obviamente, para poder montar o sistema. Resolvemos o sistema isolando a equação 1. E posteriormente isolamos a equação 1, depois substituímos na equação 2. E aí chegamos numa equação de segundo grau. Resolvemos essa equação, a gente tinha parado aqui no delta, né? O delta é 16, então a raiz é 4. Então você vai usar a fórmula de Bhaskara, descobre que o y é 12 e 8. Depois disso, nós vamos fazer a verificação usando a equação 1. Por quê? A equação 1 já estava isolada, né? Então ficou, se y é igual a 12, então x é igual a 20 menos 2 vezes 12, que é igual a menos 4. E se y é igual a 8, o x é igual a 4. Qual que é o problema do y ser igual a menos 8? Porque não pode, menos 4, desculpa. Não pode ter medida negativa, né? A gente está falando aqui da medida de um campo de futebol. Então, esse resultado menos 8 aqui não serve para o nosso problema. Não quer dizer que ele não é uma solução do sistema. Ele é uma solução do sistema, mas ele não é uma solução para o problema. Então, existem duas coisas que são diferentes. Se eu te perguntar assim na prova, te dar uma questão com o problema, beleza, a resposta tem que ser 4 e 8. Se eu te der numa questão 2, eu posso até fazer isso, gostei dessa ideia. Numa questão 2, falar assim, resolva o problema. Só isso aqui, resolva isso. Na hora que você vai resolver, de fato, você tem que achar as duas respostas. Então, você vai ter a resposta menos 4 e 12 e 4 e 8. Né? Então, tem que ter os dois pares ordenados, caso seja pedido só não tem o problema, né? Bom, então aqui nós já solucionamos aqui a equação, né, o sistema de equações do segundo grau. Oi, professor, tudo bom? Oi, tudo bom? Para amanhã, eu já acho que eu não vou mandar formulários com atividades extras, não. Estou pensando em mandar as atividades do livro 2, porque o livro 2 de vocês estão com a gente aqui na escola. A gente vai liberar sexta-feira para entrega. Então, devolução, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar foto lá, né, do meu livro 2, vou postar para vocês, talvez até no formulário mesmo, posso postar, não teria problema. E quem quiser imprimir, imprime. Não tem necessidade. O ideal é você fazer numa folha separada e depois você ir lá e grampear no seu livro, tá bom? É uma sugestão. Você pode fazer no caderno? Pode também. Só que depois você tem que escrever lá para mim no livro assim, está no caderno, porque senão eu não vou lembrar. Bom, então a aula de hoje nós vamos falar de problemas, né? Eu só quero relembrar nessa aula aqui esses problemas que eu vi que a Margot já tinha trabalhado com vocês. Então, vou só relembrar mesmo.
Então, nós já vimos sistema e agora nós vamos ver problemas. E aí, depois disso, a gente já pode partir para a unidade 2 do livro 2. Mas essa semana ainda eu vou ficar com isso aqui, que eu vou fazer a correção de tirar dúvidas de atividades e tal na próxima aula. Então, tragam suas dúvidas. O interessante é vocês, na hora que for tirar a dúvida, vai me mandando foto. Então, a aula de hoje vai ser sobre problemas do equações do segundo grau. Então, pronto. Aula de hoje, problemas envolvendo equações do segundo grau. Então, problema 1. Sebastião tem um terreno que mede 26 metros de comprimento e 16 metros de largura. Beleza. Ele deseja aumentar a área desse terreno para 816 metros quadrados, acrescentando faixas de mesma largura a um dos lados e ao fundo. Qual deve ser a medida da largura dessa faixa? Então, a primeira parte aqui que a gente vai fazer é montar a nossa equação, né? Se eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, eu tenho um problema de equação de segundo grau e eu tenho que chegar a uma equação. Então, vocês concordam comigo que esse lado aqui, ele mede 26 mais x, correto? E esse lado daqui mede x mais 16. Então, eu vou ter um lado que mede x mais 26, vezes um lado que mede x mais 16. Isso aqui eu vou ter uma área em função de x, né? Ou seja, uma área que depende do valor de x. Se o x for 1 metro, a área vai ser um tanto. Se for 2 metros, vai ser outro tanto. Enfim, e essa aqui que vai ser a minha equação do segundo grau, né? Lembrando aqui que a área que eu quero, a área procurada, é 816 metros, né? Voltei até aqui para poder olhar. Importante, se o problema não te der o desenho, a coisa mais importante que vocês têm a fazer é desenhar, tá? Porque desenhando vocês vão visualizar. Então vamos lá. Aqui nós vamos aplicar o chuveirinho, né? Então vai ficar x vezes x, dá x ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que vai ficar melhor para vocês. Então dá x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 16, 16x. 26 vezes x dá 26x. E 26 vezes 16, você já fez, Maria Eduarda? Quanto que é? 26 vezes 16. Quanto? Total vai dar 416 menos 816 mais 42x mais 2x, igual a 0. Aí a gente já pode falar do delta. Beleza, então vamos lá. 16x mais 26x dá 42x. Vou passar o 816 para cá subtraindo. E aí eu vou obter 416 menos 816 dá menos 400. Aqui ficou com sinal, sem um sinal. Igual a 0. Então, nós vamos lá. Agora, o próximo passo que a gente tem a fazer é calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a vezes c. O c é negativo. Então, vamos lá. 42 ao quadrado é... Pode ir coisando aí para mim, senão tem que ficar fazendo conta. 1764. 764, ok. Menos 4 vezes 400 dá 1.600. Então, aqui a diferença dá 164? É para mais, professor. Oi? Ah, é porque é mais. Desculpa, é mais. Eu estava aqui procurando, mas 174 não tem raiz, não. Mais 1.600.
3.364. Isso. Isso mesmo? Ok. E aí, agora nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que colocar a equação aqui, porque senão não fica legal. Então, nós vamos ter que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de 3.364. Deixa eu ver. A raiz vai dar 58. 58? Estava aqui calculando na minha folhinha aqui, mas você foi mais rápido. Eu acho que é isso, professor. Só fazer 58 vezes 58. 58 vezes 58. 3.364, certinho. E aí nós vamos dividir por 2 vezes A. O A é 1, então nem vou me preocupar. Então vamos lá. Menos 42. Vou ter que calcular pelo x1 aqui. Menos 42 mais 58 dá quanto? 16 sobre 2. 2 que vai dar 8. Isso aí. E aí, nossa próxima raiz provavelmente vai dar negativa. Vai dar menos 100. Dá menos 100, vai dar menos 50, então, né? É isso. Menos 50. Então, pessoal, veja que nós encontramos 2 resultados. De fato, você achou as raízes da equação, mas o problema não é ache as raízes da equação. O problema é qual o valor de x. Então, na hora que você fala aí qual o valor de x, o valor de x não pode ser negativo. Então, né, qual deve ser a medida da largura dessas faixas? Né? Devem ser de 8 metros. E aí a gente tem que saber da resposta, né? Então, a resposta devem ser de 8 metros. Então, ele deve acrescentar 8 metros aí em cada lado do terreno para que ele tenha uma área de 816 metros, que é a área que ele quer. Vou passar isso aqui para a segunda folha. Uma banda com vários instrumentos dividiu a despesa com a compra de um amplificador que custou R$400. Se essa banda tivesse 5 integrantes a menos, cada um pagaria R$4 a mais. Quantos integrantes há nessa banda? Então, né, o que a gente tem que pensar aí? Tentem montar a equação aí, rapidinho. Eita, o arquivo não quer, deixa eu passar para baixo. Pera aí que eu vou fazer isso aqui, pera aí.
Professor, não é assim, não? Não. Tá parecido. É do que você deveria procurar. Viu? Essa aí, para você resolver, fica parecendo com um sistema de equação de segundo grau. Fica parecido, né? Ah, tá, joia. Bom, então ninguém se manifestou aí até o momento. Vamos lá. Vou precisar de uma equação aqui. Bom, nós vamos definir que x, na verdade que y, vai ser o valor do ingresso. Né? Do ingresso não, desculpa, da quantia que cada um pagou sobre o amplificador. E aí, nós vamos ter... Deixa eu aumentar um pouco. Nós vamos ter R$400 do amplificador dividido por X pessoas, né? Se eu quero saber quantas pessoas, quanto que cada um vai pagar no amplificador, é só dividir a quantia total pelo número de pessoas. Então, X, é sempre bom anotar, né? Y é o valor e X o número de pessoas. Então, a primeira relação que você vai retirar é essa aqui. A segunda relação vai ser o seguinte. Se eu tiro 5 pessoas do meu grupo, então, ou seja, é 5 mesmo isso? Se a banda tivesse 5 integrantes a menos, você pagaria R$4 a mais sobre... Então, quer saber o número de pessoas que tem, né? Quer saber quantos integrantes há nessa banda? É o X. Professor, Oi. eu não fiz dessa forma a equação, mas eu fiz assim, com os mesmos elementos. Eu acho que vai dar a mesma coisa. Você chegou na equação 4x ao quadrado menos 20x menos 2.000. Ou na equação parecida com ela, né? X ao quadrado menos 5x menos 500. Eu simplifiquei a minha era a primeira, aí eu simplifiquei ela e chegou nessa. Então, tá, gente, mas você fez com o mesmo raciocínio, né, o Maria Eduarda? Uhum. Então, vamos lá. Eu já posso colocar aqui de cara no lugar... Vamos fazer uma coisa primeiro, né? Antes de colocar aqui. Vamos multiplicar esse cara cruzado, igual a gente aprendeu na unidade 4. Y mais 4 vezes x menos 5
Então, multiplicando cruzado, é igual a 400. No lugar de y, eu vou colocar 400 menos x. Vou até copiar isso aqui para poder facilitar. Então, no lugar de y, eu já vou colocar até 400 menos x. Mais 4. E x menos 5. Isso tudo tem que dar 400. Bom, agora, para eu continuar minha operação, eu tenho que tirar MMC, porque aqui o x está no denominador. Beleza? Deixa eu só... Ixi, não dá. Então, na hora que eu tirei MMC, o que vai acontecer aqui? Vou tirar só desses dois aqui por enquanto. Vai acontecer que aqui vai ficar 4x sobre x. Pronto. Né? MMC de x em 1 é x, aí ficou 400 mais 4x sobre x. Vou fazer a multiplicação aqui. Então, vamos lá. 400x vezes x dá 400. Né? Eu vou cortar o x multiplicando com o x dividindo. E 4x dividido por x vezes x dá 4x. Beleza? Ok? E aí, agora, eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 5. Então, vai ficar a fração, ó. 400 vezes menos 5 vai ficar menos 2.000 sobre x. E 4x vezes menos 5 dá menos 20x sobre x. 20x sobre x. Aqui igual a 400. Professor, por que você não cortou esse x com esse x? Porque eu vou ter que tirar MMC em algum momento. Então, o momento de tirar MMC é inclusive... Não quer deixar o MMC ali em equação? Agora foi. Então, o momento de tirar MMC vai ser esse. O MMC dessa equação toda vai ser x e vai ficar 400, já tem 400x, né? X sobre 1 dá x, vezes 400 dá 400x. X sobre 1, que está aqui de baixo, vezes 4x, dá 4x ao quadrado, né? X dividido por x dá 1, vezes 2.000 continua os menos 2.000 normal, e x dividido por x dá 1, vezes menos 20x dá menos 20x. Igual a 400, né? Então vai ficar x dividido por 1 dá x, vezes 400, 400x. E aí, como os dois lados da minha equação têm x, né, no denominador, eu posso sumir com ele. Então, agora não preciso mais desse x no denominador. E aí, nós vamos fazer as contas, passando todo mundo para um lado só. Só copiando aqui do jeito que está, igual a 0. Eu já vou cancelar de cara o 400, o mais 400 com o menos 400. E aí, eu vou fazer 4x ao quadrado menos 20x menos 2.000 igual a 0. Aí, essa equação ela é toda múltipla de 4. Então, eu vou dividir ela por 4. Né? Então, vou até colocar aqui, ó, dividindo por 4. E aí eu vou obter x ao quadrado menos 5x menos 500 igual a 0. E aí é a hora de resolver, né? Aí vai lá, tudo normal. Delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A vezes o valor de C. E aí o delta vai ser 25 mais 2.000. Então dá 2.025. Beleza? E aí nós vamos fazer
Bhaskara. Qual que é a raiz aí que dá 2025? 45. Então vai ficar x igual, né? Menos b, então menos 5 fica mais 5, mais ou menos 45, que é a raiz de 2045, sobre 2a. O a é 1, então fica como 2 mesmo. E aí é a hora de fazer, né? x1, x2. Provavelmente um vai ser negativo e o outro vai ser positivo, né? Não preciso nem fazer a conta para saber disso. x1, até mesmo porque vai ter uma solução apenas o problema, né? Então, a equação tem duas soluções, mas o problema tem só uma. Então, vamos lá. 5 mais 45 dá 60. Ó, 60. Ó, 50. Você também foi na onda. 50 dividido por 2 dá 25, né? Então, pronto. Já achei a solução. A segunda solução, eu vou fazer ela aqui só para vocês verem, mas ela vai dar negativa. Vai dar menos 8. O nosso x2 vai ser igual a 5 menos 45 dá menos 40, dividido por 2, menos 20. Né? Então, não tem como ter pessoas negativas, né? Na verdade, pessoas negativas existem, né? Mas quantidade de pessoas negativas não tem como. Então, o número de pessoas aí teria que ser de 25 pessoas, né? Então, o número de integrantes da banda. Professor, depois da aula, você manda a foto, por favor, no grupo lá. Manda o arquivo lá em PDF. Então, o número de integrantes da banda é 25, né? Pronto, 25. Beleza? Beleza. Então, é isso, né? Problema de equação vai ser... Existem formas mais fáceis de resolver? Existem, sim. Mas, o que é mais fácil é o que você pensa primeiro, né? Normalmente, problema desse tipo sempre é resolvido dessa forma, tá? Acaba que você começa aqui num sisteminha para cair na equação do segundo grau, tá? E acontece, esse tipo de problema é muito comum, assim, por exemplo, você coloca um voo custava R$20, vamos supor, né? Bem fictício isso aí. E aí, por causa de um determinado problema lá, 10 pessoas faltaram e o voo passou a custar R$3 mais caro. Quantas pessoas tinha no voo inicial, né? Aí é a hora de fazer esse problema, né? Sempre comum, acontece com ônibus, as provas aí externas, né? Provas de Cefet, Poltec, eles já não têm mais meios de transporte, nem historinhas para poder mudar. Só falta cair um ônibus espacial para esse problema, porque isso cai muito. Esse tipo de problema é bem comum em provas aí de seleção. Porque ele tem um grau de dificuldade, assim, que você tem que ter uma interpretação, depois de você ter a interpretação, você tem que calcular. Então, ele está avaliando duas coisas ao mesmo tempo. Ele avalia se você sabe interpretar, se você sabe resolver uma equação do segundo grau. Ok? Então, tá joia. No mais, é só. Abraço para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Então, estão dispensados. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau. Tchau, professor.